Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Conselho Federal ou do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Agradeço a todos, contadores, contadoras, amigos, amigas, enfim, a todos. Muito obrigado. E meu nome é Vander Pinto. Eu sou auditor, contador e consultor de empresas. Sou conselheiro do CRC, coordenador da Comissão de Assessoramento à Câmara de Desenvolvimento Profissional, assim como sou membro da Comissão de Desenvolvimento Profissional do Conselho Federal de Contabilidade em Brasília. Enfim, é um privilégio ter sido escolhido para apresentar esse painel interativo do Conselho Regional de Contabilidade, e nós temos aqui um roteiro que nós temos que seguir. Então, nós vamos ter 2 vídeos institucional que vamos passar a vocês inicialmente, para depois entrarmos no que será, de fato, o nosso painel interativo. Então, se você pudesse dizer onde você quer que seja aplicado o seu imposto, você diria? Eu quero falar com você sobre a destinação solidária do imposto de renda. Você sabia que ao fazer a sua declaração de imposto de renda e optar pelo modelo completo, você pode destinar até 3% do imposto devido para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e também para o Fundo Municipal do Idoso? É isso mesmo, o processo é muito simples. As instituições que trabalham com crianças e adolescentes e também com idosos, elas vão até esse fundo, apresentam projetos, os projetos são aprovados e depois elas retiram o seu imposto e aplicam nos projetos sociais. Olha que maravilhoso! Vamos participar todos da aplicação do nosso imposto? Vem comigo! Olá pessoal, meu nome é Deise, eu sou conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo e estou hoje aqui para falar um pouquinho sobre violência doméstica. A sociedade brasileira sofre de violências de uma maneira muito ampla. A gente pode citar, por exemplo, alguns tipos de violência como sexismo, racismo, homofobia, transfobia, dentre tantos outros tipos de violência. Nós temos estudo apontando que a mulher é sempre a maior vítima de violência, independente dela ser cis ou trans, negra ou branca, indígena ou não, ou simplesmente uma moradora de rua. E dentre todo esse estudo, a gente tem a preocupação da inserção da mulher contabilista nesta estatística. E esse é um dos motivos de a gente estar trazendo esse tema para vocês. O Ministério Público do Estado de São Paulo tem uma campanha que é denominada Mulher, Você Não Está Isolada, em que traz as várias possibilidades de denúncia em razão de violência doméstica. Medidas como essa se fazem extremamente necessárias, porque a ONU Mulheres tem um estudo em que diz que no mundo 2,3 mortes em cada 100 mil mulheres, enquanto que no Brasil isso aumenta para 4 mulheres mortas a cada 100 mil mulheres, por feminicídio, é claro. Isso significa 74% a mais do que a média mundial. E a gente não pode se manter nesse ranking. Isso não é um ranking que a gente queira estar nas primeiras posições, com certeza. Mas a gente também vem presenciando, em razão da pandemia do Covid-19, um maior medo das mulheres em fazerem as denúncias. Talvez por causa da quarentena, talvez pelo medo da contaminação pelo vírus. Então, a gente está aqui para trazer a informação de que, independentemente, em qualquer lugar que você esteja, ou em qualquer momento, é possível, você é uma testemunha
fazer a denúncia, né? Seja a violência física, verbal, psicológica, moral, patrimonial, seja qual for a violência, cuide de você, cuide da sua saúde, mas cuide principalmente da sua vida. Então, denuncie, não tenha medo. Existem gráficos que diz que isso é um círculo vicioso em que parte do amor para a agressão, volta para o amor, para a agressão. Então, a gente pede que as mulheres não sejam reféns dentro de casa, né? O lugar onde elas deveriam ter a segurança, né? A tranquilidade acaba muitas vezes se tornando o inferno de uma vida. Então, é esse o recado que eu tinha que trazer para vocês. Um beijo a todas. Vamos lá. Voltei. Eu gostaria de orientá-los em relação à confirmação de presença, que isso pode ser feita no chat, através do QR Code. Neste caso, nós não teremos material para ser baixado, mas vocês podem confirmar a presença, principalmente porque vocês terão a emissão do certificado de presença e participação deste evento. Então, vamos lá, vocês vão no nosso site e acessam o QR Code. As inscrições estarão até às 16h20. Então, profissionais da contabilidade, profissionais de outros estados e estudantes com cadastro. Temos aí os curiosos que podem acessar via YouTube, mas infelizmente as inscrições somente para os profissionais ou esses que estão listados aqui no nosso painel, né? Nós temos também as perguntas. A partir da inscrição, 2 presenças podem emitir o certificado perfeito. Temos demais profissionais que continuem conectados no YouTube, como eu já falei. A presença é realizada exclusivamente nos links que aparecem no chat. Não tem como se inscrever ou confirmar a presença por outros meios. Outra coisa, nós temos aqui um painel de perguntas, acho que vai entrar daqui a pouco o telefone nosso para quem tiver interesse de fazer perguntas durante e depois do nosso evento. Ainda estamos mostrando o link de presença. Tem todo um roteiro para vocês seguirem. Eu acho que está bem claro. Para vocês entrarem no CRC, no nosso site, entra com o seu CRC, a sua senha, acaba por exibir a mensagem de confirmação do registro de presença. Ela é bem didática, é bem fácil, não tem como se perder. É bastante importante que nós tenhamos a pesquisa respondida, porque nós temos toda uma estatística de abrangência do nosso evento. Isso é bastante importante para nós. E aí vocês vão emitir o certificado. Aqui está o WhatsApp, na qual eu peço que vocês façam as perguntas. Eu estarei computando todas as perguntas de vocês, aquelas que porventura nós tenhamos aí o final do timer, do tempo, tentaremos responder posteriormente. Mas é bastante importante, essas perguntas serão repassadas com os nossos professores ao final da apresentação deles. Então, façam suas perguntas. 98206-1207. 98206-1207. Aqui estão nossos e-books. O CRC disponibilizou já 3 e-books, neste caso, especificamente para falar sobre contabilidade para pequenas e médias empresas. Esses e-books, especialmente, aqui está como acessá-los, obviamente, né? Esses e-books, especialmente, eu gostei muito deles, pela forma que foram escritos, uma forma bem didática, aquela coisa de você sair da NBCT
G1000, que é uma leitura muito mais técnica, né? Um Word muito mais técnico, para o e-book, que ele é muito mais explicativo, né? Interativo, é muito gostoso, né? E eu acho particularmente que é um assunto muito especial, né? Pequenas e médias empresas têm vida também aqui no Brasil, e eu acho que a gente tem que valorizar isso, né? Toda e qualquer empresa tem que ter critérios de contabilização, normas, etc. e tal. Então, eu acho que esses e-books vieram para acrescentar aí bastante para a nossa profissão. Então, aí vocês conseguem acessar, também é muito fácil. A busca desses e-books são 3 livros, ok? Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Cada qual foi escrito por um professor. Enfim, já são 15h54, nós já estamos quase para iniciar. Eu gostaria, antes, para quem já chegou agora, meu nome é Wander, sou conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, e novamente eu digo que eu tive o privilégio de apresentar esse painel interativo sobre contabilidade para pequenas e médias empresas. Antes de iniciarmos, eu gostaria de apresentar os nossos 3 professores que estarão nessa interação conosco, nesse bate-papo, né, para conhecê-los e para que eles possam colocar a todos vocês o que levou, como foi, enfim. Então, nós temos aí o José Hernandes Pérez Júnior, contador, doutor em Philosophy and Administration pela Florida Christian University, mestre em contabilidade e controladoria estratégica pela FECAP. Foi auditor e consultor da PricewaterhouseCoopers durante o período de 1981 a 1993. Nós fomos colegas de trabalho, tá, Hernandes? Atualmente é sócio-diretor do Instituto Hernandes de Desenvolvimento Profissional, professor em diversas disciplinas relacionadas com a área contábil dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas. Nós temos o professor Windsor Spencer Veiga, contador, autor de livros e capítulos, graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Contabilidade Gerencial e Controladoria, mestre em Ciências Contábeis pela PUC São Paulo e doutor em Educação Currículo pela PUC São Paulo, professor em graduação e pós-graduação. E, por fim, nós temos aí o professor Frederico Otávio Siroté Cavalcante, contador, especialização em contabilidade, auditoria e controladoria, PUC Campinas, mestre em controladoria e contabilidade estratégica, Unifecap, doutorando em contabilidade na Universidade do Minho, em Portugal, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela universidade, né? Auditor, perito e consultor de empresas, palestrante credenciado pelo CRC São Paulo e pelo Conselho Federal de Contabilidade, áreas de contabilidade financeira internacional e do terceiro setor, parecerista do Guia do Estudante da editora Abril. Nós temos aí uma vasta experiência de cada um, né? Eu prefiro nem apresentar o meu currículo perante esses 3 aí, né? Então, antes de a gente iniciar, de fato, eu gostaria de chamar o vídeo do nosso presidente, José Donizete Valentina, que ele tem algumas palavras para vocês que estão participando da nossa transmissão ao vivo. Chamando o vídeo, por favor, William. Sejam todos bem-vindos a mais esse painel interativo, né, que vai tratar de um tema, contabilidade para as pequenas e médias empresas. Se levarmos em consideração esse momento que nós estamos passando de crise e que nós vamos ter que em algum momento ter uma retomada, vai ser muito importante que nós saibamos como orientar as pequenas e médias empresas em todo esse processo e também o que é relevante quanto aos aspectos contábeis.
Aproveite o evento, a atividade aí com os nossos especialistas que estarão conversando com vocês. Tirem as dúvidas, não deixem nada para trás, perguntem, mandem pelo chat as suas dúvidas. Vocês estarão sendo muito bem acompanhados pelo nosso conselheiro aí da casa, e também um grande abraço para ele aí, o Vander Pinto, que ele vai estar coordenando toda essa atividade. Vander, uma boa atividade para todos. Olha, desejo a todos aí muita saúde, muito sucesso, que contem sempre com o Conselho Regional de Contabilidade e que lembrem-se que nós estamos sempre de mãos dadas com a profissão. Nós buscaremos sempre fazer o melhor e levar o melhor para vocês, sempre unindo ideias e vencendo desafios. Voltamos. Vamos lá para o nosso bate-papo com os professores. Então, como eu falei, nós temos 3 volumes. O volume 1, 2 e o volume 3. Cada volume foi escrito, comentado, criticado, seja o que for, pelos nossos professores, né? A quem eu já apresentei. Eu vou começar, acho que pelo professor Wilson. O Hernandes acho que ainda não entrou. Aliás, peço desculpas se tivermos alguma falha técnica, porque, como todo evento ao vivo, a gente está sujeito a alguma intempérie, né, técnica. Mas vamos lá, eu vou começar pelo professor Windsor. Professor, está ouvindo? Está aí já na tela? Estou ouvindo perfeitamente. Estão me ouvindo? Seja bem-vindo, professor. Acho que sim, eu pelo menos Obrigado. estou ouvindo aqui. O professor vai comentar sobre a sua parte, né, do e-book. Qual é a sua parte, Isso. professor? Isso. Antes, vamos falar um pouquinho só do CRC, que é muito bacana essa iniciativa do CRC em criar o e-book sobre a NBCT G1000, né? E os profissionais de contabilidade, aos poucos, eles vão se familiarizando com a ITG1000, OTG1000, e depois a gente chega na NBCT G1000, que são 240 páginas, né? Então, ela tem 35 seções. Apesar de dizer que é o CPC da pequena e média empresa, não é um CPC muito fácil, não, tá? Eu sei porque a gente fez um livro de contabilidade com ênfase em micro, pequena e média empresa, e a gente leu muitas vezes, e realmente tem uma interpretação que a gente tem que se esforçar bastante. Dessas 35 sessões, né, a minha parte ficou com o 13, que é estoques, e o 22, que é passivo e patrimônio líquido. Tá? Então, eu irei comentar um pouquinho sobre isso daí. No e-book, ele está muito didático. Eu convido a todos os profissionais de contabilidade, aos estudantes de contabilidade, porque realmente é um livro de leitura onde você disponibiliza ele no seu notebook e vai teclando ou com o mouse ou com a página seguinte, e você realmente está lendo um livro que você vai fazendo uma reflexão. Da minha parte, como os e-books são separados assim por autor, eu fiz uma introdução à NBCT G1000, né, a necessidade dela, e aí nos estoques a gente tentou usar uma linguagem, eu tentei, né, usar uma linguagem mais simplória para que todos os profissionais de contabilidade consigam entender. Até porque é esse o objetivo nosso dos e-books, né, professor? Sim. De fato, eu concordo plenamente contigo. A gente fala muito sobre CPC. Como eu falei inicialmente, as empresas pequenas e médias empresas têm, assim, uma parte do mercado absurdamente grande e elas merecem toda a atenção, né, em relação a esses assuntos. Elas estão vivas aí e merecem aplicar todos os critérios contábeis, seja o que for para as empresas grandes, tem que vir para as pequenas e médias empresas. E quando a gente fala, né, na NBCT G1000, ela é bastante complexa, porque imaginamos que todos os CPCs estão ali contidos, né? Obviamente aplicáveis àquelas empresas, mas estão todos ali, né? Então, vamos falar de estoque, falar de patrimônio líquido, vamos falar de arrendamento mercantil, reconhecimento de receita, enfim. É bastante complexa bastante complexo o assunto. Mas vamos lá, Fred, ou o professor Federico, quer falar alguma coisa? Ou, por favor, fale alguma coisa do seu capítulo. Vamos lá, boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Agradecer aí o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo pela iniciativa, que só agrega aí para os profissionais. É um dos conselhos muito ativos aí, que dá todo o suporte para os profissionais. Agradecer o nosso presidente também,
que sempre conduz aí da melhor forma essas capacitações. Bom, o nosso e-book, o que me coube, foi o e-book 3, tá? Nele, eu tratei do arrendamento mercantil, das provisões passivos e ativos contingentes, o custo dos empréstimos e os eventos subsequentes. Lembrando que até o momento foram disponibilizados 3 e-books, ainda vão ser disponibilizados mais 12, o e-book 4 e o e-book 5, para poder abranger todas as 35 sessões da NBSTG 1000, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Nessa tarde de hoje, né, a gente vai apresentar os nossos e-books aí, como que foram construídos. No meu, particularmente, eu tentei trazer bastante exemplos práticos para a gente ver a teoria e já poder entender de uma forma prática como é que se aplica aquela norma. Esse foi o nosso objetivo maior, simplificar o entendimento da norma para vocês, profissionais da contabilidade, tá? Importante também aqui nesse momento, que a gente vai passar algumas sessões da NBSTG 1000, é mostrar que nessa época de pandemia, né, que a gente está trabalhando muito em home office, que a gente está nessa linha de frente aí, dando suporte para as empresas, dando aquele suporte em relação ao auxílio da folha de pagamento, sobre o fluxo financeiro. É muito importante que as empresas tenham essa saúde financeira nesse momento, tá? Reforçando também que esse nosso encontro de hoje é para pequena e média empresa. Então, existem 3 normas contábeis. O CPC completo, que são 48 pronunciamentos, tá? Se a gente está lá no site do CPC, a gente vai poder observar que tem 51 normas, 3 já foram revogadas, né, em 2018, 2017, e então tem o CPC completo, que são para as grandes empresas. O nosso enfoque é a NBSTG 1000, mas tem também para aquelas que são bem pequenas, a ITG 1000, tá? Reforço também, senhores, nesse momento, a importância da participação da categoria contábil quando abrirem as audiências públicas, aí as melhorias nas normas contábeis. Então, só para reforçar, nesse momento está aberta a audiência pública para uma norma contábil para a contabilidade de entidades em processo de liquidação. Então, a gente pode ir lá, conhecer um pouquinho a norma e dar sugestões para aprimorar a norma aí, contribuindo com a nossa categoria. É isso. Muito bom, muito bom. Bom, o professor, como eu falei, né, a gente está com um problema técnico, o professor Hernandes, ele está para entrar, mas eu vou falar o seguinte, o professor Hernandes, ele trabalhou com o volume 1, eu acho que todos os volumes têm uma introdução do que é uma pequena e média empresa, e ele fala sobre a apresentação das demonstrações contábeis, balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração das mutações, demonstração do fluxo de caixa, aplicativa, entre outros assuntos. Eu acho que os professores, inclusive, que estão aqui... Opa, o professor Hernandes chegou. Olá, estou no ar aqui. Chegou o professor Hernandes. Eu estava aqui já pegando o seu lugar, aqui, doido para falar. A tecnologia. Estamos no ar aqui. Tá certo que eu não tenho essa experiência quanto a sua, mas já estava doido para falar alguma coisa do seu volume. Professor, apresenta o seu volume, então, por favor. Ok. Está me ouvindo? Sim, dá uma introdução do seu volume, e daqui a pouco a gente entra em cada tópico de que vocês vão falar. A ideia não é a gente fazer uma palestra aqui, a ideia é interagir, nós 4, e mais o pessoal que está conosco, que daqui a pouco eles já começam a nos bombardear com várias perguntas, né? Então, por favor, Hernandes, fala aí. Bem, no volume 1, nós abordamos as sessões, a introdução e as sessões 1 a 8, que tratam da definição de PME, né? E o framework, que é a sessão que trata de conceitos e princípios gerais, e a estrutura das demonstrações e das notas explicativas. Eu procurei elaborar esse e-book na forma de perguntas e respostas, né, para tornar um pouquinho diferente assim, a abordagem, né, para não ficar só o texto, mas chamando a atenção do usuário por meio de uma pergunta, que provavelmente, imagino que seja uma pergunta, né, fosse uma pergunta que ele tivesse a dúvida. Então, o objetivo lá da forma de redação foi essa, elaborar, assim, perguntas e respostas, e de uma forma bem simples e objetiva, porque para o usuário que queira aprofundar um pouco mais o
conhecimento, aí ele vai na norma completa, né, que não era o objetivo do e-book. Então, esse que foi a abordagem aí nesse primeiro e-book. Você não me deixou mentir. Eu falei que realmente o e-book ele veio para facilitar o entendimento e interpretação, porque quando a gente fala em interpretar, é meio subjetivo, cada um tem uma forma de interpretar determinada coisa. Faltou uma vírgula, colocou uma vírgula a mais, você interpreta de uma maneira diferente, né, professor? Então, foi o que eu disse lá no início. De fato, nós tivemos um presente aí, recebido de vocês, que é justamente uma forma light da interpretação dessa norma, que vai nos ajudar bastante. Vamos lá. Fernandes, vou continuar contigo. Você quer já fazer uma introdução aos assuntos? Eu peço para o Fred e para o Whindersson, eu vou dar, para os dois. E aí a gente vai meio que perguntando, interagindo com o professor Hernandes, tirando as nossas dúvidas por enquanto. Pode ser? Sim, claro. Perfeito. Então vamos lá. Pode começar, Hernandes. Bem, a introdução trata do objetivo da norma, né, que é apresentar o quê? Uma forma simplificada de abordagem do IFRS, né? Porque o IFRS, nós sabemos que ele é um pouquinho complexo, ele exige das empresas controles, exige pessoal qualificado, e numa pequena ou média empresa, isso nem sempre está disponível. Então, o objetivo dessa norma é facilitar a aplicação do IFRS nas pequenas e médias empresas, sem que haja uma oneração em termos de custos, né, mas que gere uma informação completa e confiável. Então, isso aí que está na introdução, né? Em seguida, tem a definição de PME, né, que a norma ela segue o que, a princípio, causa até uma certa confusão, né, que ela segue lá o modelo lá, os limites, né, do Simples Nacional. E aí muita gente relaciona, então só pode aplicar essa norma quem estiver no Simples? Não, simplesmente a norma usou como referência os valores do Simples Nacional para determinar as empresas que se enquadram, né, que poderão aplicar a norma, mas não tem qualquer relação com o regime tributário, não há nenhuma necessidade de que a empresa esteja ou não no regime simples ou qualquer que seja, né? Então, é isso aí que nós temos lá na definição lá das PMEs, né? Então, além da questão dos valores envolvidos na definição da PME, tem outras questões, né? Às vezes a empresa faz parte de um grupo de empresas e esse grupo de empresas, ele, como um todo, ele supera os limites estabelecidos para a PME. Então, aí tem algumas abordagens que devem ser vistas, né, para ver se a empresa se enquadra ou não na PME, mesmo fazendo parte de um grupo que seja de grande porte, né? Então, aí tem algumas abordagens ali que têm que ser analisadas, né? Aí, depois, nós vamos para outra parte lá, que é a questão dos conceitos e princípios gerais, que, na minha opinião, é a principal seção, né? Então, alguém queria fazer algum comentário, né? Estou vendo alguns talos aí, né? Então, essa seção aí, conceitos e princípios gerais, na minha opinião, é a principal, é a base de tudo. Ela é o quê? É um resumo, é uma simplificação da estrutura conceitual, que é o framework, né? Eu faço uma relação dessa seção, assim, a gente fazendo uma relação com a legislação brasileira. A legislação brasileira ela tem uma base, que é a Constituição, que define lá que todos nós somos iguais perante a lei, e tudo isso. Então, não pode haver nenhuma lei, nenhuma decisão judicial que não respeite o que está na Constituição. A mesma coisa o framework, né, que está resumido nessa seção de conceitos e princípios gerais, que define a base de tudo, né? Então, define ali o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido, o que é receita, o que é despesa, e assim por diante. Então, nenhuma outra seção, nenhuma outra norma pode desrespeitar, pode não atender o que está definido nessa seção conceitos e princípios gerais. Então, o profissional da contabilidade, muitas vezes, né, a gente vê que, fala, isso aqui é uma coisa muito a teoria, tal, mas se não tiver um bom entendimento, uma boa interpretação desses conceitos gerais,
acaba tendo dificuldade para entender as demais seções. Então, é a mesma coisa que um advogado que vai interpretar uma lei sem conhecer a Constituição. Então, eu acho que... Que é a base de tudo, é verdade, é verdade. É a base de tudo, né? E eu acho que isso é o que tem, né, no ensino da contabilidade, lá, nos cursos de bacharelado, tudo. Eu acho que é isso que tem que ser ensinado lá no início, né? Esses conceitos básicos, né? Porque muita gente vê que no ensino, lá no primeiro ano da Faculdade de Ciências Contábeis, entra o professor lá falando de débito e crédito, né? Então, para um aluno que não tem a mínima ideia das operações da empresa, então eu acho que isso é o fundamental, que deve ser reforçado em todas as fases aí, em todas as abordagens aí de contabilidade. Eu já vou fazer uma pergunta para você, posso, professor? Sim, claro. Puxando o que você acabou de falar, apesar de que você já comentou alguma coisa, especifica para nós quais as empresas são abrangidas, porque a gente fala em grandes empresas, como a 11.638 fala, né? A minha... Isso. O que é pequena e média empresa para você? Então, a pequena e média empresa, né, é aquela que, segundo a norma, né, ela não tem obrigação pública de prestação de contas, né? Então, vamos supor, uma empresa de capital aberto, ela tem uma obrigação pública de prestação de contas. Então, ela não pode se enquadrar como PME, porque ela tem a obrigação pública de prestação de contas, né? Então, esse é o primeiro quesito lá, né? Então, ela não tendo a obrigação pública de prestação de contas, né, não tem que divulgar de forma geral suas demonstrações, né, ela vai se enquadrar como PME, desde que ela não atinja os limites estabelecidos lá para ser considerada uma empresa de grande porte, né, que é o... É um limite neto, né, professor? Exatamente. Faturamento, né, os 240 milhões de ativos, né, mas aí considerando o quê? Considerando que a empresa ela pode fazer parte de um grupo, e o grupo pode ser considerado de grande porte. Então, nesse caso, tem que analisar cada situação da empresa para verificar se ela individualmente não atingindo os valores estabelecidos para ser grande porte, né, ela vai se enquadrar ou não como PME. Mas, a princípio, é isso. São aquelas empresas que não têm obrigação pública de prestação de contas e não atingem os limites lá de 300 milhões de receita e 240 milhões de ativos. Eu não vou ver os números na cabeça aqui, não acho que são esses, né? Windsor, você está querendo falar, né? Fala alguma coisa. Não, tô aprendendo daqui, tô gostando, porque é o que eu esperava mesmo, um encontro de colegas, né, da nossa profissão, a gente falar realmente numa linguagem simples, né? E o professor Hernandes já começou introduzindo realmente a importância de entender, entre aspas, a teoria da contabilidade e como que a contabilidade realmente funciona, de uma forma simples, mas tem os seus conceitos que têm que ser respeitados. E aí seria interessante, professor Hernandes, não sei se eu poderia fazer uma pergunta aí. Pode, por que não? Essa questão da estrutura, né, da contabilidade da pequena e média empresa, que a gente chama de CPC da PME, que é a NBCTG 1000, ela se diferencia muito das grandes empresas em termos de sua estrutura? Não. Não há diferença fundamental, o que é apenas uma simplificação do processo, né? Eu apresento muitas aulas de contabilidade, né, em curso de MBA, tudo para não computadores, né? Então, na abordagem que eu apresento, eu digo o seguinte, olha, você vai estudar normas brasileiras de contabilidade, vai estudar contabilidade, então, primeiro você pega a norma PME 1000 e veja lá a seção correspondente ao assunto que você quer estudar. Então, você vai estudar lá estoques, por exemplo, né? Então, nós temos lá, se eu não me engano, a seção 13, que trata de estoques. Cuidado que alguém vai falar de estoques aí. Mas dizer só o seguinte, bom, então você vai lá, você lendo, estudando a seção 13, você vai ter uma boa ideia do que o IFRS, do que é o padrão internacional e as normas brasileiras, né, que convergiram para eles, né, exigem em termos de estoques. Se você quiser aprofundar ainda mais seu conhecimento, aí você vai para a norma completa, que, se eu não me engano, é a norma 16, que trata, é a norma completa. Então, lá na norma completa, vai ter algumas outras abordagens mais específicas, para situações específicas, mas na seção 13 lá, você vai ter uma boa
base sobre o assunto. Então, na realidade, o que é aplicado para a pequena e média empresa é o mesmo que é aplicado para as grandes empresas, só que de uma forma um pouco mais simplificada, mas sem perder a essência, mantendo sempre a essência. Então, as demonstrações das pequenas e médias empresas têm a mesma estrutura, o mesmo conteúdo do que é exigido para grandes empresas. Só que o grau de detalhamento é um pouco menor, em função do quê? Aquilo que nós falamos no início, a questão do quê? Relação custo e benefício. Porque se formos exigir de uma pequena empresa tudo que é exigido para uma grande empresa, nós vamos inviabilizar o processo em função do custo de controles e tudo mais. Mas o conceito, a base é a mesma. Então, quando uma empresa mudar de pequena ou média para grande empresa, não haverá diferenças significativas, né? Porque a base toda já está lá, na pequena e média empresa. Deixa eu fazer uma pergunta para você, professor Hernandes. Nós temos aqui, no Brasil, algumas características muito específicas. Nós temos aí empresas como MEI, né, a Simples, né, Nacional, enfim. Temos agora algumas outras empresas, ou uma empresa, com abertura da economia, né, pela lei da abertura da economia. Você acha que vale a pena para uma MEI, para uma pequena, mas minúscula empresa, aplicar determinados critérios das PMS? Não só vale a pena, como é fundamental, né? E o que nós temos também, lembrando um pouquinho aqui, nós temos a ITG 1000, né? A ITG 1000, ela é opcional e aplicável para as microempresas e as empresas as EPPs lá, né? Empresas de pequeno porte, né? Que ali tem um limite de faturamento ali que está hoje em 4 milhões e 800, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? Depois a gente vai entrar no detalhe disso, alguma coisa assim. Então, a ITG 1000 é uma simplificação da NBC-TG 1000. Então, uma microempresa, o que é exigido para ela é menos do que é exigido para uma pequena e média empresa, que é menos do que é exigido para uma grande empresa. Mas a base é sempre a mesma. Entendeu? Então, é lógico que numa microempresa as operações são mais simples, os volumes de ativos, passivos são bem mais simples, então não haverá aplicação de todos os conceitos que se aplicam numa grande empresa. Mas a base é sempre a mesma, que é ativo, que é passivo, que é despesa, regime de competência, isso é a base de tudo para todas, valor justo. Eu parto do seguinte princípio, professor: todas as empresas têm que ter a sua escrituração contábil. Na medida que elas necessitam de escrituração contábil, independentemente se é MEI, unipessoal, EPP, seja lá o que for, ela está sob, né, a égide da lei. Então, tem que aplicar, sim. Whindersson, fala um pouquinho dá uma introdução aí, fala de um tópico do seu agora, por favor. Vamos falar de estoques? Vamos lá. Vamos falar de estoques. É muito legal. Eu já tenho perguntas aqui. Opa, isso é muito bom. O que o professor Hernandes colocou da ITG 1000, eu tenho a honra e fico muito feliz de participar como palestrante do CRC, e eu sempre pergunto, né, aos nossos colegas que estão presentes se eles já leram a ITG 1000 ou a TG 1000. E o número de pessoas que leem é muito pouco. E aí, eu falo que é uma quantidade muito grande de páginas, aproximadamente 12 páginas. Então, 12 páginas que faz exatamente o que o professor Hernandes acabou de falar. Ele faz uma introdução à NBCTG 1000. Então, eu convido os nossos colegas, meus amigos aí que eu convidei também, né, de toda a parte aí, aluno, todo mundo, leia a ITG 1000 primeiro, são 12 páginas, vai te ajudar a entender muito melhor a NBCTG 1000, o que é ativo, o que é passivo, carta de responsabilidade da administração, fala até de impairment na ITG 1000, em 12 páginas, e fala da minha parte, que é estoques. Estoques é uma coisa muito bacana, mas a nossa interpretação, às vezes, ela pode ser equivocada, né? Quando a gente fala de estoques, e numa das palestras que eu estava fazendo no interior de São Paulo, uma pessoa perguntou assim: material de higiene pessoal que uma empresa estoca demais, é ativo, é estoque ou é despesa?
E a resposta que eu mais gosto é: depende. Se você tem uma grande rede de hotéis ou de hospitais, que como uma grande quantidade de material de limpeza, de higiene e tal, e você vai estocar durante muitos meses em função daquela oportunidade, então o ideal é você estocar, respeitar o regime de competência, que é importante que as pessoas tenham ideia do que é o regime de competência, que isso nos diferencia daqueles que não estão iniciados na nossa ciência contábil, né? A grande dificuldade deles é entender o regime de caixa. Para eles é tranquilo, mas o regime de competência é um pouquinho diferenciado. Então, a gente tentou fazer, que nem o professor Hernandes falou também aí no início, né? Fazer exercícios com respostas para mostrar que uma aquisição, antes que a gente fazia de estoques, de 1 milhão, 10 milhões, a gente lançava diretamente em estoques. Hoje tem um efeito de custo financeiro. Pela materialidade dessa compra, eu considero esse custo financeiro como estoque, pensando que o balanço patrimonial ele tem que refletir a realidade do ativo e do passivo. Então, a gente faz um exemplo, né, usando a matemática financeira de uma forma bem simples, bem didática, passo a passo, e a minha sessão, que é a sessão 13, que a gente comentou aqui, que são 35 sessões do CPC-PME, né? Então, a gente vai abordando os estoques muito tranquilamente, a questão de processos, né? Material em processo, produção em processo e produto acabado, os estágios que tem o produto de processo, pode ser de 5%, pode ser de 50%, pode ser de 90%, antes de virar o produto acabado. E tem alguns princípios que são básicos para os profissionais da contabilidade, a realização da receita, para poder considerar aquele custo do produto, ou custo da mercadoria, ou principalmente o custo do serviço, que muita gente acaba não percebendo que o tempo demandado dele, diante de uma consulta, os nossos colegas que estão ouvindo, que têm escritório de contabilidade, o cliente liga, ele pega um timesheet, uma planilha, começa a calcular o custo disso. Então, quando a gente fala em estoques, a gente fala, obviamente, das metodologias de custeio, fala de custo, mas a gente também fala de oportunidade, né? De estocar mais ou estocar menos. E nós estamos nesse momento difícil, né, mundial, e estamos tendo essa possibilidade, através da internet, né, de conversar com nossos amigos, que estão percebendo que os melhores profissionais estão sendo mais requisitados. Então, a gente imaginava que alguns colegas iam ter uma demanda menor, e os profissionais de contabilidade estão tendo maior demanda, usando a tecnologia. Então, estocar conhecimento, já que eu estou falando de estoques, né, fazer os cursos do CRC, é extremamente importante. Inclusive, a ITG 1000, ela está disponível no site do CRC. Se vocês entrarem aí, você pode fazer esse curso à distância. E a NBCT 1000, NBCTG 1000, que o professor Hernandes foi o primeiro a falar, né, da parte inicial dele, que abrange as sessões 1 a 8, e aí a minha sessão que é 13, que é estoques, e a 20, que é passivo também, que depois o nosso colega Fred também vai abordar com muita competência, né, a parte um pouco mais longa aí de passivo, com mais profundidade. E os nossos colegas que estão nos ouvindo, entender que a ideia do CRC, a intenção, né, é de que tenha-se um conteúdo da NBCTG 1000 pelo olhar de alguns profissionais, de alguns professores, de uma forma mais resumida, para poder ser algo agradável dele ler no tempo que ele dispõe, né, e ter essa oportunidade de a gente trocar ideias aqui, né? Perfeito, vou até te agradecer, porque você já fez um link que eu tinha que fazer, que eu acabei esquecendo. Desculpa que eu falo demais. Não, todos nós falamos, né, como os professores. Você deu uma dica que eu já deveria ter falado no começo. Peço que bom. Para acessar os conteúdos à distância que nós temos no CRC. Coisa, mobilizar, seja lá o que for, mas não quero sair do nosso conteúdo aqui. Professor Fred, vamos ouvir um pouquinho o professor Fred falar? Legal, eu achei que essa hora não fosse chegar, né? Complementando aí o que vocês já colocaram, é importante reforçar que, para efeito fiscal e apenas fiscal, pode ser desobrigado a questão de seguir a escrituração contábil, né? Para efeito fiscal. Porém, para efeito do Código Civil, as normas contábeis, que nós, contadores, devemos acatar as normas emitidas pelo nosso Conselho Federal, então nós devemos seguir uma dessas três normas.
E como o professor Hernandes já falou aí, eu também menciono isso nas palestras, se você optar, né, dentro do seu cliente, a sua empresa que você trabalha, se enquadra na ITG 1000, que é para micro e pequena empresa, você está seguindo essa norma. Surgiu uma dúvida, sobe, pega a NBSTG 1000. Continua com dúvida, pega o pronunciamento completo, tem 3.000 folhas aproximadamente, né? E certamente lá você vai encontrar a resposta para a sua dúvida, tá? Bom, uma outra coisa que eu queria fazer o link com essa fala inicial do e-book do professor Hernandes é sobre o framework, né? O CPC 00, o conceito de ativo. Antigamente, quando a gente falava de ativo, ficava muito atrelado à propriedade de um bem. Agora não, né? A gente tem que entender que para eu reconhecer um ativo, ele tem que atender, por exemplo, o conceito de me trazer benefício econômico futuro e que ele seja mensurado com confiabilidade. Fazendo esse link, depois, quando eu for falar especificamente do meu e-book, do arrendamento mercantil, eu vou fazer esse link, tá? Graças a esse novo conceito de ativo, a gente reconhece aí o arrendamento mercantil nesse novo formato. Então, esse link é esse paralelo que eu queria fazer com as colocações que os senhores já muito bem posicionaram. Perfeito. Excelente. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, eu não vou voltar para o professor Hernandes, não, tá? Os dois falaram muito, então eu vou ficar contigo. Eu sei que você vai falar de 3 tópicos, não é isso? Você vai falar de frequentes, arrendamento mercantil e o outro é de... Arrendamento, provisão e eventos subsequentes. Provisões e eventos subsequentes. Então, olha, oportunamente eu já vou te fazer uma pergunta, porque está todo mundo, né, discutindo isso atualmente, com essa pandemia, né? Então, vamos falar de eventos subsequentes. Pode ser? Pode ser. Eu já vou meter aqui uma pergunta para ti. Já está caindo um monte de perguntas. Como o coronavírus impactará a contabilidade, né? E como que está impactando as demonstrações financeiras? Então, a gente já está falando de um assunto atual, mas como eventos subsequentes em relação às demonstrações financeiras. Você já pode falar desse tópico, professor? Claro, então vamos lá. Só para quem está nos assistindo entender o que é o evento subsequente. É de praxe que a gente fecha as demonstrações contábeis com a data de 31 de dezembro, mas elas são divulgadas geralmente em abril, maio, por aí. Então, existem acontecimentos na empresa que ocorrem entre a data do fechamento da demonstração, de 31 de dezembro, até a data da sua divulgação. E dependendo do efeito, nós temos que fazer o ajuste ou divulgar em notas explicativas. Fazendo o link com essa pandemia, onde afetou a economia global, a gente tem muitas empresas aí que diminuíram ritmos, talvez vão fechar, encerrar uma unidade produtiva, desativar uma linha de produção específica. Então, dependendo do acontecimento, a gente tem que divulgar. Frente a essa pandemia, o que a gente iria fazer, né? Divulgar, principalmente, a questão da continuidade operacional da empresa, conversar com os administradores, com os empresários, qual a intenção, qual o futuro que eles enxergam aí para a continuidade da empresa. Se eles enxergarem que não dá para continuar uma determinada linha, a gente deve colocar nas notas explicativas que a empresa vai desativar aquela linha de produção, aquela unidade. Vou tentar trazer um exemplo mais real para vocês, um exemplo que nós tivemos aí em São Paulo, né? Questão da fábrica da Ford. Eu sempre dou esse exemplo porque ele reflete bem isso daí. A Ford, eu acho que em 2018, ela disse que em 2019 ela iria encerrar uma unidade de São Bernardo, se não me falha a memória. Então, quando ela encerrou a demonstração de 2018, ela vai apenas colocar nas notas explicativas, olha, o grupo tem intenção de desativar aquela unidade, aquela fábrica lá de São Bernardo. Evidenciou para que o usuário tome a decisão o melhor possível, que aquela unidade não vai mais continuar as operações. Em 2019, o grupo Ford, uma vez encerrado aquela fábrica, ela vai colocar na sua demonstração de resultado lá o resultado das operações descontinuadas, para evidenciar o resultado só daquela fábrica que foi encerrada. Tá?
E é importante lembrar que existem eventos favoráveis e desfavoráveis, né? Se a gente pegar nessa pandemia as empresas de respiradores, elas estão tendo uma situação muito favorável, positiva, estão vendendo bastante, então isso vai ter impacto para ela, isso deve ser divulgado aí, esse cenário deve ser divulgado nas notas explicativas. Agora tem as favoráveis, aquilo que realmente não vai ter impacto negativo, também vai divulgar nas notas explicativas nesse sentido. Eu posso fazer um link aí, trazer o professor Hernandes, porque acho que você já deixou claro o que é um evento subsequente, que é aquilo que realmente vai impactar a sua demonstração lá atrás, né, que ainda não foi publicado. É importante lembrar que pequenas e médias, mais para médias empresas, algumas ou muitas delas divulgam suas demonstrações financeiras, né, inclusive em jornal e tudo mais. Uma SA de capital fechado, ela tem a obrigatoriedade de publicar, né? Então, consequentemente, eu acho que ela tem muito, né, a ver com esse evento subsequente. Mas eu vou trazer o professor Hernandes e já vou fazer um link para um dos assuntos dele. Qual a importância de se colocar, principalmente um assunto como esse, e como se colocar nas notas explicativas, professor? Sim. Primeiro nós temos que entender o objetivo das demonstrações financeiras. Qual é o objetivo e qual é o usuário? Então, o objetivo é apresentar o quê? A posição e o desempenho da empresa. Posição de um determinado momento, que é o que? A data de encerramento, né, do exercício social. Então, essa posição é demonstrada pelo balanço patrimonial, cuja estrutura está na seção número 4 da PME. O desempenho da empresa vai mostrar por que a posição atual, ou a última apresentada, né, é melhor ou pior que a anterior, porque a divulgação dessa posição abrange o quê? No mínimo, 2 momentos. A data de encerramento do exercício anterior, a data de encerramento desse exercício. Então, por que 2? Para permitir a comparabilidade. Então, para verificar se a posição atual é melhor ou pior que a anterior. Por que melhorou, por que piorou? Aí nós vamos analisar o que? O desempenho da empresa ocorrido ao longo do período passado. Esse desempenho, nós temos 2 abordagens. Nós temos a abordagem pelos fluxos de caixa, que mostra o que a empresa recebeu, o que ela pagou. Essa abordagem está onde? Está na seção número 7, que mostra a apresentação de todos os pagamentos e recebimentos, né? Classificados de atividades operacionais, atividades de investimentos, atividades de financiamentos, método direto, método indireto, tudo isso está lá na seção número 7. E a principal forma de observar o desempenho, que é pelo resultado. Então, que é o confronto do quê? Das receitas e despesas do período. Então, nós temos o resultado abrangente, né, que assusta muita gente, mas não tem nada de complexo, né, que está na seção número 5. Então, o objetivo das demonstrações é o quê? Apresentar a posição de um determinado momento, que é a data de encerramento do exercício, e o desempenho do período, para que o usuário entenda por que a posição última, né, é melhor ou pior do que a penúltima. Quem é o usuário? O usuário é o usuário externo, não é o administrador, não é o gestor, porque o administrador ou o gestor ele já tem acesso às informações. Então, as demonstrações financeiras é a forma por meio do qual o gestor está prestando contas a quem aplicou o recurso na empresa, que nós chamamos de stakeholders, né? São os investidores e credores. Então, esses são os usuários. Então, isso que é uma coisa que muita gente confunde. Então, as demonstrações não são elaboradas para os gestores, são elaboradas para os stakeholders, para o público externo. E, principalmente, o que é que o usuário externo, o stakeholder, fará com essas demonstrações, o que é importante para ele. Então, ele vai aplicar para 2 coisas, que é o quê? Confirmar e prever. Confirmar o quê? Por que ele é stakeholder? Porque ele aplicou recurso na empresa, na forma de empréstimo, se ele for um credor, na forma de capital, se ele for um investidor. Por que ele fez essa aplicação? Logicamente, na expectativa de um retorno. Então, para que ele vai analisar as demonstrações? Para confirmar se obteve ou não o retorno esperado do seu investimento, da sua aplicação. E a outra palavrinha é prever. Aqui nós chegamos, desculpa, mas eu tive que contar toda essa historinha para chegar aqui
para responder sua pergunta. Então, prever. Então, analisando a posição e o desempenho passado, ele vai entender a situação atual e fazer previsões. E, com base nessas previsões, decidir se ele vai continuar aplicando recursos na empresa ou não. E aí que entra a importância fundamental das nossas aplicativas e, principalmente, essa análise, essa informação sobre esses eventos subsequentes, principalmente agora, relacionados à pandemia, que vão ter um reflexo muito importante, onde? Na continuidade da empresa, na continuidade de suas operações. Então, como o colega Fred mencionou, para uma empresa fabricante de respiradores, poxa, então, a princípio, ela vai ter, né, um efeito positivo dessa pandemia, né? Mas e as companhias aéreas? E as empresas de turismo? E os hotéis? Né? Nós estamos vendo aí, a Latam acabou de entrar com pedido de recuperação judicial. Né? Então, essas empresas já não vinham muito bem. Agora, então, essa pandemia, pior ainda, né? Agora, uma coisa muito importante que temos que entender é o seguinte, que essa pandemia é um evento subsequente, que não terá efeito no balanço anterior, mesmo que ele não tenha sido ainda divulgado, não vai gerar ajustes no balanço, porque é um evento que surgiu após a data de encerramento. Lógico, estamos falando do quê? De uma data de encerramento de 31 de dezembro de 2019, né? Lógico. Mas se for falar agora das empresas de capital aberto, que vão divulgar o seu ITR de 31 de março, aí já não é mais evento subsequente, porque já está dentro do período abrangido pela demonstração. Então, isso que é importante entender muito bem o que é o evento subsequente, né? Que é um fato que ocorreu após a data de encerramento e antes da divulgação das demonstrações. E esse evento subsequente, como é um fato novo, ele não tem efeito nas demonstrações passadas, mas ele vai afetar o futuro da empresa. E é de importância fundamental para o stakeholder considerá-lo no quê? Nas suas previsões, para decidir o que ele vai fazer, né? Com relação à empresa, vai continuar aplicando, investindo, o que ele vai fazer. Okay? Ótimo, eu vou fazer, para variar, sempre vou fazer um link de um assunto no outro, né? Professor Windsor, como avaliaríamos os estoques nesse momento de incerteza? Se a empresa vai descontinuar, se não vai, o que vai para o seu custo, enfim, como que eu vou divulgar ou como que eu vou avaliar os meus estoques? Porque custo e mercado hoje está totalmente impactado pelo Covid, não é verdade? Dado, né, a questão dos hotéis, companhias aéreas, né, e no nosso bate-papo também, no passivo eu abordei passivo e contingências, o nosso colega Fred também vai abordar com muito mais competência aí a questão das provisões, das contingências que os bancos estão fazendo, né, das perdas que eles estão imaginando aí no passivo. Agora eu fico imaginando aí, e a Páscoa? Quanto que cada um comprou de ovo de Páscoa? Os mercados imaginavam se estocar. E nós que somos profissionais da contabilidade, nós conseguimos entender que o processo de produção do ovo de Páscoa não foi no mês de março, nem no mês de fevereiro, nem janeiro, foi o ano passado. Então, olha que estoque, que mão de obra direta e indireta, os custos indiretos que foram apropriados em toda essa produção, né? E o gasto com a estocagem, com os freezer, as geladeiras, e aí, de repente, a pessoa está com estoque, com um custo altíssimo, e, de repente, ele está fazendo promoção para tentar se livrar dele. E o balanço patrimonial, que eu disse agora há pouco, ele deve refletir a realidade. E esse balanço não vai ter um estoque que realmente vale aquele valor. Então, ele vai ter que ver a questão uma espécie de impairment, né, nos seus estoques. Aí ele vai ter que reduzir os seus estoques, o custo ao mercado dos dois, o mais baixo. Então, realmente, ele vai ter que fazer vários ajustes e valorizar os seus estoques. E a gente aborda isso nesse nosso trabalho desse book. Uma curiosidade, esse ajuste vai para custo ou despesa? Então, se é custo, ele vai estar no estoque, né? Aham. Então, ele vai para resultado direto. Infelizmente, ele vai afetar o resultado daquele período que a pessoa está fazendo, né?
ele não vai conseguir realizar aquele estoque. Então, aí realmente é como se fosse uma perda de processo que, infelizmente, às vezes acontece com enchente, com incêndio, mas você está tendo uma desvalorização do seu estoque. Ele está tendo um valor hoje, justo que ele é, muito menos você consegue comercializar do que antes. Então, você imagina que, por exemplo, você compra um produto, né, que você comprou por R$1.000 para revender para um monte de gente. E, de repente, hoje, ele está sendo vendido no mercado por R$700. Então, o seu estoque, que a contabilidade reflete a realidade, ele não pode estar aparecendo como um estoque que vale R$1.000. Então, nós vamos ter que fazer uma apropriação para resultado e infelizmente, realizar essa perda que está ocorrendo. Fred, você queria falar alguma coisa? Porque nessa situação a gente jogaria para o resultado por conta da anormalidade, algo atípico, né? Então, sim, também iria para o resultado, não como custo. Para resultado como despesa, né? Na linha de despesa. Seriam outros resultados, outras despesas operacionais. Hernandes, me diz, o que muda de uma grande para uma pequena empresa na sua demonstração financeira? Quais são os quadros que a gente tem que apresentar, os quadros que não são necessários, que nós podemos reduzir ou não, enfim. Ok. Então, vamos lá, olha, o conjunto completo das demonstrações exigido para as companhias abertas, né? Então, começa com o quê? Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado. E tudo isso acompanhado com as nossas aplicativas, né? Se a empresa for uma pequena ou média empresa, ela tem que apresentar tudo isso, exceto a demonstração do valor adicionado, que não é obrigatório para pequenas e médias empresas, né? Porque ele não é exigido pelo IFRS, né? Para o IFRS, a DVA, a demonstração do valor adicionado, ela é uma demonstração complementar. Mas é obrigado, aqui no Brasil, quem exige é a Lei 6404, que é a Lei das Sociedades por Ações, que exige que as companhias abertas divulguem essa demonstração. E nós temos uma norma para ela, se não me engano, a norma número 9, que trata lá da estrutura dessa demonstração, que ela é muito importante, é uma outra forma de apresentar o resultado. Tudo que está na demonstração do resultado compõe a DVA, só que de uma outra forma. Então, se for uma pequena ou média empresa, ela não está obrigada a apresentar essa demonstração. Não está obrigada, mas, por outro lado, também não está proibido. Se quiser divulgar, ela pode apresentar, né? E aí, já que nós mencionamos aqui as microempresas, né, as EPPs, né, que abrangidas pela ITG 1000, então, a ITG 1000 só exige o quê? Balanço, a demonstração do resultado nas aplicativas, né? Então, resumindo, né, a microempresa, né, que optar pela ITG 1000, ela é obrigada a apresentar apenas o quê? Balanço patrimonial e demonstração do resultado. Pequena e média empresa, todas demonstrações, exceto a demonstração do valor adicionado. Então, aqui na seção, no primeiro e-book, nós vamos ter na seção número 4, o balanço patrimonial, na seção 5, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do resultado abrangente, na 6, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e de demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que é parte integrante da DMPL, é uma coluna da DMPL, né? E a demonstração dos fluxos de caixa, né? E na seção 8, nós temos, então, o conteúdo mínimo das nossas aplicativas. Então, essa é a estrutura, que é basicamente a mesma, né, exceto com relação à demonstração do valor adicionado. Posso fazer uma pergunta, professor, que já está fazendo aqui? Demonstração do resultado abrangente. Muita gente tem dúvida ainda do que apresentar ali. Eu vejo, nós vemos muitos balanços que é simples, outros resultados abrangentes, 0, né? E o resultado abrangente, 0. Mas acho que não é por aí, a gente tem que realmente analisar se ele tem ou não tem. Se ele tem um investimento no exterior que tenha um impacto, um instrumento financeiro, enfim. Isso. Então, uma introduzida para nós sobre isso aí, professor? Ok, então vamos partir aqui do geral para essa demonstração, né? Qual que é o conceito do resultado abrangente?
o conceito de resultado abrangente é tudo aquilo que afetou o patrimônio líquido da empresa, exceto que sejam operações decorrentes de transações com os investidores. Então, se você pegar a demonstração das mutações do patrimônio líquido e excluir operações com investidores, que basicamente é o que? Aporte de capital, distribuição de lucros. O que sobra é resultado abrangente. Aí o que sobra? O resultado do exercício e os outros resultados abrangentes. O que são esses outros resultados abrangentes? Representa o quê? Contrapartida de ajustes de determinados ativos e passivos, ajustes ao valor justo, que é um outro conceito, e cuja contrapartida não afeta o resultado do exercício, porque vai direto para o patrimônio líquido. Ou seja, afeta o patrimônio líquido, afeta a riqueza da empresa, mas não tem efeito no resultado do exercício. São poucos ativos e passivos sujeitos a esse ajuste. Né? Só para ilustrar, você acabou de falar em investimento no exterior. Então, o investimento no exterior é quando uma empresa aplica recursos no capital de outra empresa no exterior. E se está no exterior, a moeda é outra. Se estiver nos Estados Unidos, por exemplo, a empresa brasileira aplicou recurso numa empresa americana, aplicou em dólares, aplicou quanto? $1.000. Quando ela aplicou, qual era a taxa do dólar? Era 3,20. Então, qual o valor em reais dessa aplicação? 3.200. Está registrado no ativo. Só que ela está fazendo um balanço hoje. Quanto que está a taxa de câmbio hoje? A taxa de câmbio hoje está 5,50. Então, $1.000 dá 5.500. Então, vão ter que fazer o quê? Um ajuste nesse ativo, nesse investimento. A contrapartida não vai para o resultado, vai para o PL, como ajuste de avaliação patrimonial. Não podemos confundir essa variação cambial desse tipo de investimento com variação cambial de contas a receber ou a pagar em uma estrangeira. Aí a variação cambial é resultado, ou é receita financeira. Né? Nós estamos falando do quê? Variação cambial de investimento societário no exterior. Né? Então, esse é um item que gera esse ajuste de avaliação patrimonial que vai compor os outros resultados abrangentes. Né? Um outro item é quando a empresa tem instrumentos financeiros, ativos ou passivos financeiros, que ela vai ajustar ao valor justo. Só que a contrapartida não vai para o resultado, vai para o patrimônio líquido, também como outros resultados abrangentes, que é a sigla lá é VJORA, que são instrumentos financeiros avaliados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, né? Que isso aí, mas como que é isso? Isso aí tem que entender primeiro o modelo de negócio da empresa, como é que ela vai fazer caixa com esse instrumento financeiro. Então, é uma outra que a gente vai abordar lá numa sessão específica, né? Então, isso aí, são instrumentos financeiros ajustados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, né? Podemos ter também o quê? Por exemplo, planos de benefícios pós-emprego. É quando a empresa tem um plano de benefício pós-emprego, uma previdência complementar. Isso gera um passivo para ela, né? E esse passivo ele tem que ser atualizado. Aí entra na história aí o atuário, que faz aquelas tábuas lá, né? Cálculos atuariais, considerando a estimativa de vida dos aposentados, né? Esse cálculo é feito aí da previdência, né? Então, quando a empresa tem um plano de benefício, né, que ela reconhece, ela é responsável por ele, isso já é um passivo. Então, é que essas operações, né, numa pequena e média empresa, dificilmente a gente vai encontrar. Né? São operações que a gente vai encontrar mais nas empresas de grande porte. Né? Por isso que quando nós pegamos aí os outros resultados abrangentes aí das pequenas e médias empresas, geralmente é zero. Porque ela não tem essas operações. Então, o que eu falei? Investimento societário no exterior, instrumentos financeiros avaliados pelo valor justo, por meio de outros resultados abrangentes, plano de previdência, né, complementar, que ela vai dar um complemento à aposentadoria após emprego. Né? Pode ser também que ela tenha caso de incorporação. Quando uma empresa incorpora a outra, os ativos incorporados são incorporados pelo valor justo. E que poderão ser diferentes, né, do valor justo
lá que está registrado contabilmente. Isso também gera nesse processo de incorporação. Então, é que são situações específicas, né, e que geralmente não são aplicadas a pequenas e médias empresas. Poderá ter, lógico, né? Mas, no geral, não tem. Por isso que esses outros resultados abrangentes na pequena e média empresa aparecem como zero, porque não tem a operação que gera esses ajustes. Excelente. Windsor, me fala uma coisa. Dessa subjetividade, porque contabilidade tem muita coisa que é subjetiva, mas principalmente quando a gente fala em FRS, né? O desafio é tornar objetivo aquilo que a princípio é subjetivo. Perfeito, perfeito, perfeito. Por isso que a gente tem que analisar, pesquisar, discutir, interpretar e aplicar, né? Exatamente. Mas eu vou perguntar dessa subjetividade para o Windsor. A gente fala muito de passivo. Quando eu devo contabilizar? Qual que é aquela certeza, para ter a certeza que eu vou ter uma saída de curso, que nem fala o nosso norma brasileira de contabilidade, de conceitos, né, do relatório contábil. Quando que eu tenho que contabilizar? Isso. A contabilidade é uma ciência social aplicada, né, e contadores pensam diferente. E eles têm razão. E pode pensar diferente e tem razão. Eu sempre dou o exemplo de médico, você pode, em 3 médicos, eles darem um remédio diferente. E o contador, em cima da sua subjetividade, em cima do seu conhecimento, ele pode fazer a sua interpretação do que ele realmente está devendo. Conheço alguns lugares que as pessoas não apropriam os encargos sociais, nem a provisão de férias, 13º. Então, a nossa classe contábil, aos poucos, vai percebendo a importância do passivo, desde que se tenha a ideia daquela possibilidade de compromisso a pagar, né? Então, ele vai fazer ou uma provisão, né? ou então ele já vai contrair o seu passivo como exigibilidade. Aquela questão de possível, provável, remota, né? Que provavelmente vai ser abordado também nas demais sessões da nossa norma brasileira de contabilidade NBCT 1000. Então, desde que você tenha ciência do fato gerador, né, ou da probabilidade, né, você tem que registrar. Mas muita gente, infelizmente, não registra. Muita contabilidade ainda acaba não registrando. Então, você tem a mínimo de possibilidade. Agora, é lógico que cada um pensa diferente. Uns provisionam demais, registram demais e outros de menos. Mas a tendência da contabilidade é ter uma linguagem mais própria, isso que o Conselho Federal de Contabilidade está fazendo, os conselhos regionais, treinando a gente para ver a adequação das demonstrações contábeis. Naquele momento estático, naquele corte que a gente faz, o que nós temos hoje? Então, eu acredito que muitas empresas, voltando um pouquinho nos estoques e agora no passivo, e os bancos, nós vimos que acabaram fazendo isso, né? Tanto é que os valores das ações do banco caíram mesmo, porque eles começaram a fazer um monte de provisão para o seu passivo, das contingências que podem aparecer, e as organizações também estão fazendo, né? Principalmente a questão trabalhista, né? Está todo mundo imaginando o que pode provisionar. Obviamente, eu não acredito que vai existir má fé, mas as pessoas vão fazer o uso adequado da inteligência, do conhecimento contábil, para que a sua demonstração realmente reflita esse momento de crise que o mundo está passando, nas suas demonstrações contábeis, a partir do primeiro trimestre de 2020 e segundo trimestre de 2020, com certeza. Não, eu acho perfeito, porque hoje ainda se convenciona em falar provisão de férias. Não é mais provisão de férias é um contas. Então, a gente chama de férias a pagar, mas não deixa de ser uma provisão, porque você vai calculando os 12 avos. E aí entra na subjetividade da língua portuguesa, né? Que se convencionou desde lá de trás. É provisão para devedores duvidosos, agora são perdas estimadas, tal. Mas as pessoas, né? Eu não estou falando que o termo correto contábil seja a provisão de férias, mas as pessoas não fazem a provisão de férias ou provisão do 13º, e muito menos a provisão dos encargos sobre a provisão das férias do 13º. Que a gente chama de obrigações a pagar, passivo a pagar, férias a pagar, 13º a pagar. Na essência, né? Eu estava indo na ciência. E a terminologia, realmente, as normas vão dando adequações dos nomes que nós temos que usar mais adequadamente. Ótimo, eu gosto, vou continuar fazendo links. Fred, arrendamento mercantil, vamos falar
desse problema, eu não vou falar problema capilar, né, porque tanto eu quanto você, mas vamos falar de arrendamento mercantil, que é um assunto realmente que todo mundo tem dúvida quando aplicar, como aplicar, e principalmente para pequenas e médias empresas. Olha só, o arrendamento mercantil, para pequena e média empresa, ele continua no formato anterior, onde se classificava, né, o leasing financeiro e operacional. O financeiro funciona como uma compra parcelada, né? O tradicional é uma compra a prazo. E o leasing operacional é aquele que você trata como despesa. Você aluga, por exemplo, uma impressora para sua empresa e ali você está pagando um aluguel, uma mensalidade, aquilo é despesa, tá? E o financeiro é aquele que você tem intenção de comprar o bem, então você ativava isso. Isso é o formato para pequena e média empresa. Importante destacar que em 2019 nós tivemos aí um novo CPC 06, né? Ele passou por uma revisão que não se aplica à pequena e média empresa. Em 2017, a NBCTG 1000, ela teve a sua primeira revisão e lá ficou explícito que qualquer alteração nos pronunciamentos contábeis não se aplica à NBCTG 1000 até que essa seja revista. Acredito que numa próxima revisão da NBCTG 1000, isso vai ser alinhado com esse novo conceito de leasing, porque isso só traz vantagem para a empresa, para a questão de valuation, de avaliação da empresa, traz ela a valor mais real. Vou dar um exemplo aí, por que traz a valor mais real. Imaginem que a empresa ela vai comprar uma frota de veículos, tá? E essa frota de veículos se custaria R$500 mil. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar frota. Ok, eu te vendo parcelado. Ajuda, mas eu tenho um problema. Se você me vender parcelado, eu vou aumentar o meu passivo e eu tenho, por questão contratual, o meu passivo só pode ter um índice de endividamento X. Então, não é o caminho. Beleza, então você não tem dinheiro para comprar à vista, você não quer financiado, eu te faço um contrato de arrendamento mercantil que a gente trata como despesa. Beleza? Bacana, não tem dinheiro, vou comprar a prazo e não vai aumentar o meu passivo. Maravilha. Ah, mas tem um outro problema, Fred. No final desse contrato, se for arrendamento, eu não vou ter a propriedade. Maravilha. Eu coloco uma cláusula no contrato de venda a preço vantajoso. No final do contrato, eu te vendo cada veículo a R$10, por exemplo. Te ajuda? Show de bola. Assim eu fecho o contrato. Eu não vou desembolsar os 500 mil, não vai aumentar o meu passivo, e no final eu vou ter a propriedade. Isso aí eu chamo de contabilidade criativa, porque a empresa ela tem um passivo real, e esse passivo, no formato de arrendamento, ele não estava evidenciado no seu passivo, tá? Nas dívidas da empresa. Então, é preciso que reflita a realidade, esse endividamento tem que constar no passivo da empresa. Então, é justamente para corrigir essa lacuna aí que se reformulou o CPC 06, que passou a vigorar a partir de 2019. E isso, por enquanto, repito, ainda não se aplica para pequenas e médias empresas, tá? Para que a empresa adote isso daí, ela tem que atender 3 quesitos, né? O ativo tem que ser identificado, tem que me trazer benefício econômico e eu tenho que ter o controle, ok? Então, se eu quiser alugar um carro numa locadora, maravilha, esse ativo é identificado, está no contrato a placa desse veículo, se tiver identificado o veículo, ele é um ativo identificado. Porque eu posso muito bem alugar um carro que toda sexta-feira eu devolvo na locadora para fazer limpeza, manutenção. Chega na segunda-feira, a locadora me entrega um veículo com as mesmas características, não necessariamente o mesmo veículo. Tá? Então, isso é importante para definir o que é um ativo identificado.
E aí, se eu tenho controle, eu posso fazer quantas viagens quiser com aquele veículo, quilometragem livre, então eu tenho que reconhecer nesse novo formato. Vou reconhecer o direito de uso no ativo e vou colocar lá o arrendamento a pagar no passivo. Também a título de ilustração, se vocês pegarem aí as demonstrações, principalmente nessa virada de ano que teve de 2018 para 2019, para a adoção desse novo formato, se pegarmos as demonstrações aí das companhias aéreas, só para efeito de consulta, de estudo, você vai ver que em 2018 ela terminou com passivo X. Quando ela fechou a primeira trimestral, o passivo dela teve um aumento significativo. Companhia aérea, arrendamento de avião, então o passivo teve um aumento significativo. É importante que ela, lá na nota explicativa, ela especificou, olha, o aumento foi em decorrência aí da adoção do novo pronunciamento contábil, então esse impacto tem que ser justificado por os stakeholders, né, para entender aquele contexto. Então, essa mudança que teve agora aí no pronunciamento no CPC 06, passou a vigorar em 2019, que no futuro, acredito que vai vigorar também para as pequenas e médias empresas. Vou perguntar uma coisa para o Hernandes, relativo a esse assunto que você acabou de falar. As empresas de aviação aérea apresentaram um balanço em que teve um aumento significativo nas suas demonstrações do passivo por conta justamente do arrendamento mercantil. Não seria o caso, Hernandes, de você apresentar o ano anterior ajustado para efeito de comparação? Sem dúvida. A própria norma, ela prevê duas formas de fazer a adoção inicial, né? Tem a forma completa e a forma simplificada. Na forma completa, as empresas recalcularam todos os seus contratos, como se essa norma já estivesse vigindo na época da origem do contrato. Pode ser que o contrato já estava vigindo há 5 anos, né? E aí, as demonstrações do ano anterior, de 2018, são reapresentadas com os números correspondentes a essa norma, como se ela já tivesse sido apresentada anteriormente. Então, quando as demonstrações são divulgadas com o termo reapresentados, e se o usuário pegar as anteriores e comparar, vai ver que tem algumas linhas que serão diferentes. Nesse caso, as linhas diferentes é justamente o que é o passivo de arrendamento e ao ativo de arrendamento, que não eram reconhecidos pela norma anterior. Isso na adoção completa. Na adoção simplificada, então, foi determinado que as empresas poderiam somente fazer a adoção prospectiva, ou seja, a adoção em 2019 e ajustando os efeitos, né, em lucros acumulados sem reapresentar as demonstrações anteriores, né? Então, eu acho assim muito importante, né, que nós abordamos aqui, nós tivemos aqui, né, 3 anos muito sui generis, né? Porque nós tivemos 2018 que entrou em vigor a norma 47. Nós estamos falando de grandes empresas, né? Mas aqui o assunto entrou aqui na baila, né? Nós tivemos em 2018 a norma 47, que trata de receitas, né? Tivemos em 2019 a norma 6, revisão 3, que trata de arrendamento. Então, se nós pegarmos as demonstrações divulgadas, né, de empresas, né, e observarmos isso, né, e uma empresa que eu uso como estudo de caso, que abrange tudo isso, que eu acho muito interessante, é a Companhia Brasileira de Distribuição, que é do Grupo Pão de Açúcar, né? E é muito interessante que tem a de 2018, a reapresentação de 2017, com os efeitos da norma de receita, e tem a de 2019, com a reapresentação de 2018, com o efeito da norma de arrendamento. E tem ainda operações descontinuadas lá, porque ela descontinuou a atividade de venda de imóveis e venda de eletrodomésticos, porque ela colocou à venda a sua participação na Via Varejo, que era a controladora da Casas Bahia Pão de Açúcar. Então, eu acho as demonstrações da Companhia Brasileira de Distribuição, para quem quiser estudo de caso, eu acho muito interessante, porque abrange tudo isso, né? Mas lembrando que para pequena e média empresa, como o colega Fred, né, acabou de dizer, essa norma ainda não está, não é aplicável, porque será necessário fazer uma reformulação da norma para abranger essas mudanças que nós tivemos com relação ao reconhecimento de receita, com relação ao arrendamento, com relação a instrumentos financeiros, né, que são normas que já passaram por uma reformulação.
aplicadas às empresas de grande porte, mas ainda não aplicadas às pequenas e médias empresas. Tá? Agora, isso é importantíssimo, que a nossa explicativa, né? Porque, como o Fred mencionou, essa operação aí de aluguel, né? Que foi lá para dar não apresentar o passivo. Então, na verdade, nós temos o quê? Um passivo omitido, temos um ativo omitido. Então, aí, na nossa explicativa, mesmo que não conste no balanço, porque não é obrigatório, né, para a pequena e média empresa, deverá constar o quê? Na nossa explicativa, porque isso é uma informação importantíssima para o stakeholder, né, que ele não tem acesso a essa informação como o gestor tem. Então, para ele, como eu falei antes, né, para ele poder confirmar e prever, ele tem que ter essas informações. E aí é aí que entra a importância das notas explicativas. Perfeito. Vou fazer uma pergunta para o Windsor, pode ser? Opa, estamos aí. Caiu uma pergunta aqui, ó. Qual o critério de contabilizar a aquisição de estoques a prazo em diversas parcelas? Então, se você tem várias parcelas, nesses vários regimes de competência, vai estar embutido um custo financeiro. E o entendimento da norma, né? E deixo claro isso daí fica claro no e-book e na norma também, entre aspas, desembutir, né? Tirar esse custo financeiro do estoque. E aí entra de novo a questão da subjetividade do profissional de contabilidade. Qual que é o custo financeiro hoje? É um custo financeiro de 2% ao mês, 3%, 4% ao mês? Então, esse profissional de contabilidade, ele tem a liberdade, né, como profissional competente, de estimar um custo financeiro e a gente deixa demonstrado no e-book como que o custo a juros compostos, decompondo, né, faz a radiciação, para tirar esse custo financeiro, jogar numa despesa antecipada, porque não é despesa financeira daquele regime de competência, por exemplo, do primeiro mês, fica em despesa antecipada, e à medida que vai tendo o regime de pagamento, o regime de competência, eu vou tirando dessa conta do ativo e jogando para resultado. Então, como parece um pouquinho complexo, né, em alguns casos, nós temos estudantes, pessoas que estão adentrando a contabilidade, a gente deixa o exemplo passo a passo, né? Então, a contabilidade tem tudo isso daí de subjetividade, né? Que nem estava falando aí da questão do passivo, que você perguntou anteriormente, né? Eu volto um pouquinho, né? Que a gente possa mensurar com confiabilidade para a gente adequar isso no passivo. E aí surge uma pergunta de uma pessoa e diz assim, eu deveria de colocar no passivo a possibilidade da multa de 40% de um funcionário, o artigo 22? Tem profissional que acha que tem que colocar, porque tem essa possibilidade e ele consegue mensurar. Mas quem garante que aquele funcionário vai ser demitido e vai receber os 40%? Então, passivo tem a sua subjetividade, estoques tem a sua subjetividade. Voltando à sua pergunta agora de estoques, a norma, ela possibilita que você tire esse custo financeiro para que o estoque reflita, na realidade, no balanço patrimonial, qual o valor do estoque. Quando eu comecei a fazer o técnico em contabilidade, se eu comprasse 10 milhões de estoque, era 10 milhões de estoque e 10 milhões de passivo, se fosse a prazo, fornecedores a pagar. Mas se eu comprar 10 milhões hoje para pagar em 6 parcelas, provavelmente o custo que eu pagaria à vista seria um valor diferente. Então, quanto que é o valor que tem que constar na minha contabilidade? Aquilo que ele reflete de realidade. Mas entra a subjetividade que nós conversamos o tempo todo aqui, né? Qual o custo financeiro a aplicar? 2%, 3%, 4%? O custo de desconto? Quanto que é o custo financeiro que eu tenho aí? Então, a gente deixa até o passo a passo para que todo mundo tire essa dúvida nesse e-book, para ele se tornar bem didático e atrativo para os nossos colegas, estudantes de contabilidade, profissionais e interessados. Não sei se eu respondi a contento, Wander. Não, sensacional. Eu vou fazer, antes de eu fazer uma pergunta, eu preciso falar para vocês o seguinte, nós temos aí mais uma transmissão às 5h30, que eu acho que todos deveriam assistir. Bom, eu já vou achar, já eu passo para vocês o que é. É porque tem um monte de perguntas, um monte de coisa aqui, então eu estou interagindo com o telefone, peço desculpas. Mas a FENACON, o CRC, SP e o SESCOM
se reúnem hoje por uma live inédita para um comunicado importante, às 17h30. Então, quem está conosco, já fica e assiste. É bem rapidinho, eu acho que é bastante interessante. Mas vamos lá, vou fazer uma pergunta para o Fred. Pode ser, Fred? Pode. Nós vamos encerrar daqui a pouco. Infelizmente, tem muitas perguntas boas, com bastante conteúdo. Impressionante. Nós estamos aí com quase 1.500 pessoas nos assistindo. É inédito isso. Muito bom. Parabéns. Bom. Qual o impacto do IFRS 16 no EBITDA da empresa? Muita gente pergunta isso. EBITDA, a gente sabe que é um índice que todo mundo usa, né? Então, qual é o impacto? Então, a questão da adoção do novo pronunciamento do arrendamento mercantil é nos indicadores, né? Entre eles o EBITDA. O EBITDA, ele é o lucro antes dos impostos, né? Depreciação e despesas financeiras. E agora, nesse novo formato, como nós vamos ativar aquele bem, aquele direito de uso, né? Eu vou ter a amortização, vou ter, muitas vezes, impairment sobre aquele direito de uso. E isso não vai fazer parte do EBITDA, porque é antes da depreciação e amortização. Então, o EBITDA vai ser aumentado, majorado aí com essa nova adoção. Uhum. O professor Hernandes adicionaria alguma coisa em termos de divulgação, professor? Com relação ao que nós estamos falando aqui do EBITDA, né? Na realidade, já havia uma versão nova do EBITDA, que era com o EBITDA, com o R na frente. O R de rent, né? Então, eles colocavam o EBITDA, né? Já colocava o aluguel após o EBITDA. Ou seja, então, para essas empresas que já tinham esse conceito, nada vai mudar, né? O que muda, na realidade, é que antes nós teríamos o quê? Despesa de aluguel. E agora nós vamos ter o quê? Despesa de depreciação e despesa de juros. Por que depreciação? Porque esse bem arrendado ele é corpóreo. Mesmo sendo um direito de uso, mas é direito de uso de um bem corpóreo. Então, a empresa pode ter no seu ativo uma máquina própria e uma máquina arrendada. Em ambos os casos, a despesa que ela vai ter é depreciação, né? Então, o que nós temos de mudança é isso. Antes a empresa tinha despesa de aluguel, agora vai ter uma despesa, esse aluguel dedicado em despesa com depreciação e despesa de juros, despesa financeira, né? Vai ser o mesmo valor? No total, sim, mas ao longo do tempo pode ser diferente, tá? Então, no total será igual, mas enfim, né? Lembrando que isso, por enquanto, para a pequena e média empresa ainda não está, né, sendo aplicado. Olha, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, sensacional. Essa aqui foi uma palhinha que nós demos do conteúdo que nós temos nesses 3 e-books que nós estamos apresentando a todos agora. Sensacional. Nós vamos encerrar, infelizmente, as perguntas eu vou passar para vocês, e na medida que a gente, que vocês puderem, a gente vai responder para o pessoal, porque tem muita pergunta boa. Então, antes de nós encerrarmos, a gente tem 4 minutos para encerrar. Eu vou pedir, professor Hernandes se despede, professor Whindersson se despede, professor Fred se despede. Comentam alguma coisa e a gente fecha. Infelizmente, eu gostaria de continuar. Ok, pessoal, olha, foi uma satisfação muito grande participar disso, né? E eu espero que esse e-book realmente traga proveito para os leitores, né? Lembrando que eu fiz a abordagem aqui de perguntas e respostas, né? Que eu espero que seja uma forma, assim, bem objetiva, né? E também que no e-book, lógico, nós não aprofundamos o assunto. A ideia do e-book é fazer um negócio bem simples, rápido e objetivo. E para quem quiser abordar um pouco mais o conhecimento, deverá, então, ir para a norma, né, correspondente, que é a seção correspondente, lá, né, são 35 sessões na norma, e depois ainda quiser aprofundar um pouco mais, aí vai para a norma completa, né, que temos lá 3.500 páginas, né, mas é uma leitura bem simples, bem agradável, né, mas é muito interessante, okay? Então, agradeço aí a atenção de todos, né, e nos veremos aí em eventos futuros. Professor Whindersson. Uma satisfação muito grande encontrar os amigos, conversar um pouco, né? E dizer que esse trabalho da equipe do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, sua presidência, todos os seus funcionários, todos envolvidos, né? Todo o pessoal que contribui para que acabou realizando esse e-book.
E eu convido a todos, por favor, entrem, dê uma olhada, tem 3 versões do e-book, terão mais, é uma forma de nós nos atualizarmos e continuarmos competitivos, contribuindo com a sociedade que nós vivemos, né? Com o nosso conhecimento e, lógico, fazer o melhor possível. Então, estudar sempre vale a pena. O estudo sempre contribui no nosso desenvolvimento, né? E estamos sempre à disposição de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Um forte abraço a todos aí. Satisfação em ver os amigos aí. Professor Fred. Só agradecer aí, poder participar desse evento brilhante, né? A gente troca conhecimento, a gente transmite, a gente absorve conhecimento. Esse é o objetivo maior. Colaborar com todos os profissionais, os estudantes, alguns visitantes aí que estão buscando conhecimento na área contábil. E a gente está sempre à disposição. O conselho certamente vai te direcionar essas perguntas para que a gente possa auxiliá-los no futuro, numa próxima atividade. A gente vai se encontrar com certeza. Nós vamos trocar muito conhecimento aí, gente. Foi um prazer aí estar com vocês esse período da tarde aí. Perfeito. Eu queria encerrar com algumas coisas. Eu queria encerrar convidando-os, como eu falei, interagindo com o pessoal do CRC, que, aliás, muito obrigado e parabéns a toda a base do CRC, porque para fazer esse evento é uma parafernália de estrutura bastante grande, né? E tecnológica, né? Então, agradeço a todos eles. E eu queria convidá-los para a gente fazer uma outra live para responder as perguntas, porque tem muita coisa técnica boa aqui, tem muita coisa. Então, eu lanço aí o convite, vamos ver se a gente consegue retomar isso ou fazer uma outra live para responder essas perguntas e interagir com o público. Então, perfeito, conte com a gente. Muito obrigado, um bom descanso, bom trabalho, quase bom final de semana, amanhã já é sextou, né? Sextou, infelizmente a gente não vai poder falar que nós vamos sair, ir para balada, comer uma pizza com os amigos, infelizmente. Mas estejamos a salvo, não é verdade? Isso é uma grande sugestão. E fiquem conosco, às 5h30 começa uma live, espero que vocês gostem. Obrigado e um abraço. Boa tarde a todos. Olá, sou Márcia Montagnoli, contadora, perita, e estou aqui para convidar você a participar da reunião técnica de perícia. O nosso tema será papéis do perito e assistentes técnicos em processos judiciais e arbitrais. Será no dia 29/5, das 10 às 11h30. A pontuação será de 1,5 para o EPC. A parte mais importante de participar dessas reuniões é estarmos em contínuo aprendizado, reciclando os nossos conhecimentos. Inscrevam-se, crcsp.org.br. Até lá!